Vande, você não tem uma palavrinha para dar para a igreja É, sobre esse aspecto do seguramente, engajamento? seguramente. Alguns aspectos podem ser destacados. Primeiro, que alguns ambientes que é impossível você simplesmente chegar lá e entrar como missionário. E você conseguir um visto de missionário. Na maioria das situações, isso hoje é impossível, né? Nos países do Oriente, de modo geral, sejam países muçulmanos, países comunistas, você não tem como entrar com visto de missionário. Então, você, por conta própria, é muito complicado. Via de regra, as igrejas locais não têm estrutura para providenciar uma forma de colocar esse obreiro lá no campo. Sejam recursos, assim, um caixa, né, financeiro específico para isso, seja conseguir algum tipo de atividade que lhe garanta o visto de residência. Se você vai para um país muçulmano, você vai ser recebido como o quê? O que é que você vai apresentar para justificar a sua residência naquele país? Então, as igrejas locais teriam muita dificuldade de providenciarem isto. Então, ter uma organização que coopere, que atue em paralelo, não substituindo a igreja, mas dando suporte para a igreja, dotando a igreja de ferramentas e recursos para providenciar esse tipo de condição, é indispensável. Só que, assim, essas organizações não vivem de ar, água e luz, né? Então, o engajamento da igreja, por mim, passa por alguns aspectos. Primeiro, é necessário ter informação. Como diziam os antigos, o que o olho não vê, o coração não padece. Eu tenho falado algumas vezes de que Jesus, mesmo tendo vindo para o que ele veio fazer, né? Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas quantas vezes está lá registrado nos relatos dos evangelhos? Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Se ele tivesse ficado quieto em casa, não teria visto e naquela circunstância não teria se compadecido. É como Felipe disse, chegando em São Tomé e Príncipe, ele viu, ele pôde apalpar não só a necessidade do povo, como a dificuldade de se estabelecer a igreja ali. Então, é necessário que a igreja local tenha informação, informação precisa, não fantasiosa, porque às vezes se fantasia também, se cria aí um romantismo, né, pouco frutífero sobre missões e que não leva a lugar nenhum. Então, a igreja tem informações concretas de quem está lá de maneira séria, trabalhando, servindo, porque se não ter essas informações, não terá carga para orar. E, para mim, é a ferramenta primeira. A igreja precisa orar pelos obreiros e orar pelos povos, orar pelas igrejas que estão surgindo nesses ambientes e orar de maneira objetiva e inteligente, com informações precisas, não uma oração assim inspirativa, aleatória, não, orar em cima de dados, né? De situações concretas, de necessidades reais. Então, um primeiro passo no engajamento é oração. Um outro aspecto que me parece importante, Felipe, eu experimentei isso lá, quando lá estive, que é a interação com a igreja, pessoas fazerem contato. Alguns ambientes, às vezes, não é possível, não é recomendável ter contato com muita gente, muita correspondência. Em outros ambientes, é possível fazer isso, mas é importante que o obreiro que está lá do outro lado saiba que tem gente do lado de cá comprometido com ele, que não está sozinho, que ele é amado, que ele é respaldado. Às vezes, palavras de ânimo, às vezes, uma profecia, mas essa participação, essa interação é importante. Às vezes, há dificuldades familiares importantes. Me permito aqui usar esse momento e esse espaço para isso. Bruno está na Índia, com filhos pequenos. Os filhos de Bruno são filhos de brasileiros, nascidos em São Tomé, pelo menos criados em São Tomé, que é uma cultura africana, e mais de idioma português. E aquelas crianças, imagino, são mais são-tomenses que brasileiras. Aí se mudam para a Índia. É outro mundo, é outro universo, é outra realidade, é outro idioma, é outra cultura, é quase outro planeta. Então, as pessoas não conseguem mensurar as dificuldades que Bruno pode estar tendo com sua esposa para guardar a mente e o coração desses filhos, para instruí-los. Assim, há um impacto emocional muito grande sobre essas crianças, há um choque cultural muito grande.
Se criar filhos no ambiente nosso já não é fácil, em um ambiente daquele onde a cultura é hostil à fé, onde a fé deles confronta a nossa, e há toda a necessidade de usar de uma série de cuidados. Nem sempre é possível ter essa fé ostensiva, explícita, demonstrada nas ruas, em todo lugar. Então, assim, os pais de crianças nascidas lá, eu vivi isso com o meu filho mais novo, que chegou lá criança, não é uma manobra muito fácil. Então, a igreja está inteirada disso, orar por isso, se importar por isso, é importante demais. Uhum. E o último aspecto que eu queria destacar é o aporte financeiro. Então, como disse o William Carey, né, que é uma referência na história de missões, quando ele foi à Índia, ele disse: estou descendo ao fundo do poço lá, vou descer a cisterna, mas alguém tem que segurar a corda. Então, o segurar a corda passa pela intercessão, passa pela interação, ter informações e o máximo que seja permitido e possível interagir com esses obreiros, mas passa também pelo suporte financeiro. É hora de meter a mão no bolso e saber que há um mundo por alcançar e todo esse empreendimento é custoso. Não é uma coisa simples e barata. Então, a igreja entender que ao cooperar financeiramente, ao orar e ao interagir, corresponder-se com esses obreiros, estão efetivamente participando com ele de tudo aquilo que Deus está fazendo por lá. Amém, amém.